Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do KNSC 11, fundo de papel da Kinea, base 10, entregando bastante, né? Fazendo um bom trabalho aí de um tempo para cá, bem seguro, com a carteirinha mista. Então vou mostrar aqui para vocês como é que tá a carteira do fundo, algumas atualizações, mostrar mais ou menos como é que o fundo funciona, tá? Quais setores, outras coisas. Tem outros vídeos desse fundo aqui no canal também, para caso você queira dar uma olhada, tá? Então esse será mais ou menos um vídeo aí de acompanhamento do fundo, tá? Lembrando, para você que não me conhece, eu me chamo Humberto, seja bem-vindo ao canal Humberto Fundos Imobiliários. Aqui no canal eu trago vídeos todos os dias falando de vários fundos imobiliários, então para você que está começando a investir ou que está procurando um canal que consiga acompanhar os fundos imobiliários, esse aqui é o canal certo para você, tá? Se inscreve aí, deixa um like e vamos lá pro vídeo. O fundo está aí hoje com 1,18 bilhões de reais de patrimônio, então é um fundo bem interessante, né, pessoal? Bem grande, né? É até engraçado de ver esse fundo, ele tem cara de um fundo que parece ser maior que isso, né? Então, cadê a emissão, que né? Estamos esperando aí a emissão. 156 mil cotistas, subiu bastante depois que virou base 10 também. Entregou 9 centavos no último mês. E a gente está vendo aí o fundo sendo negociado com um ágio bem grande, né? Então, a cota patrimonial do fundo está ali na casa dos 8,90 por conta de NTNB, tá, galera? Quando a NTNB sobe, o patrimonial desse fundo cai bastante. Então, ele está sendo negociado a 9,14, 9,10 mais ou menos, com o VP ali nos 8,90, tá? O fundo começou aí em 2020, não é um fundo tão antigo assim, né? Mais ou menos 4 anos aí de tempo, né? 1,2% de taxa de administração, a taxa bem normal que né? 1%, 1,20%, 1,4%, né? E não temos taxa de performance, o que é muito bom, tá? Essa taxa aqui parece um pouco mais puxadinha, mas por esse ser um fundo que é um high grade middle risk, é um high grade middle risk, é um high grade um pouquinho mais puxado que os outros, né? Então é uma parada bem segura, né? Precisa ter uma gestora que esteja bem em cima do fundo, tá? Aqui a gente consegue ver os setores de alocação do fundo, né? Então temos aí corporativo, shoppings, logístico, residencial, escritórios. Então, residencial e escritórios são os setores mais relevantes aqui dessa carteira do fundo, tá? Então, 31,8% em residencial, que é um setor um pouquinho mais arriscado que shopping e escritórios, por exemplo, tá? Porque residencial geralmente envolve muitas obras de prédios, tá? Então tem incorporadoras que podem ter problemas no meio da obra, a obra pode atrasar e etc, né? É um pouco mais arriscado do que um imóvel já pronto. Aí temos aqui 34,3% da carteira em escritórios, que já é conhecido mais como uma garantia um pouco mais sólida, né? Que a gente consegue vender um pouco mais, imóveis um pouco mais caros, tá? E temos ali logística com 12,6% da carteira. Aqui na alocação por indexador, a gente consegue ver que o fundo ele não foca em IPCA ou CDI, né? Então ele é um fundo misto. Então ele tem 56,5% da carteira em IPCA inflação. Isso significa que cada mês o fundo vai gerar um tanto diferente, dependendo de quanto que veio a inflação do mês. E temos ali 41,2% em CDI, tá, galera? Que CDI aí já demora um pouco mais para cair ou para subir, né? É um pouco mais estável, tá? Então você consegue meio que surfar aqui o pico tanto do IPCA, da inflação, quanto o pico do CDI também, quando tiver, tá? Então, o fundo para quem quer se expor aí para os dois indexadores. Aqui, liquidez do fundo, quase 4 milhões de reais por dia. É uma liquidez bem grande, tá, pessoal? Você não vai ter problema aí para entrar nesse fundo. E aqui, falando de resultado, tivemos aqui no mês de abril de 2024, 13,7 milhões de reais aí de receita mensal. E gastamos aí 1,4 milhões de reais, tá? Que frente à receita do mês de abril de 2024 ficou na casa dos 10%, galera. Bem dentro daquela média, né, que a gente encontra em outros fundos de 10, 15% de despesa mensal, mais ou menos, tá? Aí aqui embaixo a gente consegue ver que o fundo, ele teve aí um resultado, já pegando aquela receita ali, descontando a despesa, de 9 centavos por cota, tá? E ele distribuir aí exatamente o que geraram 9 centavinhos por cota e não guardaram reserva, tá? Atualmente temos uma reserva aí de 9 centavos, que é mais ou menos o que ele distribuiu esse mês, mas lembrando, fundos que né, nem sempre distribuem as reservas, tá? Se você olhar lá no Kinip, ele tá com 70 e poucos centavos, tem quase anos já, né? Então, nem sempre a Kinea distribui tudo, tá, pessoal? Eles costumam guardar aí o que eles podem reter. O IPCA referente aqui nesse relatório de abril de 2024 foi o de março, de 0,16%, bem baixo, né? E o de fevereiro, de 0,83%, bem alto, tá? Então, mês que vem, teremos aí o IPCA referente de 0,16%, mais o que vier agora de abril, né? No próximo relatório, né? No caso. Então, vamos acompanhar aí como é que vai ficar, tá, pessoal? Vai ser um resultado um pouco não, né? Bem menor do que isso aqui, dependendo de quanto vem aí o IPCA de abril, tá?
Aqui nesse gráfico, nessa tabela, você consegue ver aí quanto o fundo vem pagando nos últimos 12 meses. Então, o maior rendimento que ele pagou foi 11 centavos em maio de 2023. E depois ele vem pagando 8, 7, 8, 7. E agora, no mais, né? 9 centavos, 2 meses já entregando 9 centavinhos. É legal para quem pegou abaixo de 9 reais, né? A cota do fundo. Mas para quem tá pegando a 9,15, 9,20, não sei se é tão interessante assim, tá? Então, só para você ter ideia de quanto é que esse fundo costuma pagar, tá? Lembrando, pessoal, isso aqui ele se baseou em inflações antigas, CDI um pouco mais alto, né? Na casa de 13, 14%. Agora já não é mais o caso, tá? A gente tem que acompanhar quanto é que o fundo vai pagar daqui para os próximos meses. Aí aqui nessa tabela de sensibilidade a gente consegue ter uma noção de quanto é que o fundo vai trazer de retorno para o cotista, tá? Então aqui ele coloca só a tabela de sensibilidade IPCA. Então se você comprar o fundo entre 8,85 por cota do valor de mercado, né? Entre 8,85 e 9,35, você vai estar recebendo aí IPCA mais 6 e pouquinho, IPCA mais 7 e pouco, estourando IPCA mais 8 e pouco. Se você pegar ele aqui a 8,80 mais ou menos, tá vendo? IPCA mais 8,25% se você pegar ele a 8,85, tá? Então, assim como outros fundos base 10, como o MXRF, etc., você tem que saber aí a hora de entrar nesses fundos, né? Não é a qualquer valor que vale a pena entrar nesse tipo de fundo, tá, galera? Não é um retorno tão grande assim, né? Então, por exemplo, o Kinip hoje, que é um fundo muito maior e tal, um pouco mais seguro do que esse aqui, da própria Kinea também, ele tá pagando isso aqui, galera, 7% também, IPCA mais 7 a longo prazo, sabe? Então, eu acho que você tem que avaliar aí se você consegue comprar outros fundos e tal. Nem sempre vai valer a pena, dependendo do valor aqui que você vai comprar o fundo, tá? Aí aqui falando de carteira do fundo, é uma carteira bem parecida com os outros fundos da Kinea, tá? Você encontra vários CRIs aqui que você encontra lá no Kinip, no Kinea High Yield, no KCRE, você encontra também alguns CRIs iguais, tá? Então essas aqui são as dívidas que o fundo tem aí investidas. É uma carteira bem legal, tá, galera? Uma das carteiras mais seguras que a gente tem aí nos fundos imobiliários. Concentrações aqui da carteira. Os únicos dois aqui que eu consigo ver são esses dois primeiros, né? Infinity e esse Castelo Branco Office Park aqui, né? 5,5% nesse primeiro e 4,6% nesse segundo. Lembrando, aqui no canal a gente considera uma concentração, né, indesejada quando está acima de 4,5% da carteira do fundo, tá? Então, esse aqui saiu levemente e esse aqui já saiu um pouco, né? 1% a mais. Então, não são concentrações preocupantes, tá? Mas imagina, se der um problema nesse Infinity aqui, 5% da carteira, 5,5% da carteira vai ser afetada, tá? Então, fiquem ligados nisso, tá? Se você olhar aqui, você vai ver que tem alguns devedores que tem chegando ali na casa dos 4,5 e tal, mas nada a se preocupar, pelo menos não por enquanto, tá, pessoal? O fundo tem aí uma alavancagem também, parecida do que a gente encontra lá no fundo CPTS 11, tá? Então, é uma alavancagem que a gente não sabe aqui, de fato, se tá dando resultado ou não pro fundo, porque a gestora simplesmente não coloca aqui pra gente se tá dando resultado ou não, tá? Ele só fala, ó, 6,1% do patrimônio do fundo tá investido nessa alavancagem, né? Então, é um dinheiro que eles pegam emprestado com o banco e tal, e emprestam esse valor, emprestam esse mesmo dinheiro uma taxa maior do que eles estão pagando pro banco, tá? Então, eles ganham meio que o dinheiro, meio que brincando de banco, né? Pega emprestado, empresta mais caro pra outra pessoa, né? Então, é meio que isso aí. E aqui a gente tem algumas atualizações aí da carteira do fundo, tá, pessoal? Esse mesmo CRI aqui tem uma atualização lá no Kinip 11, que é o fundo da própria casa também. E esse devedor era uma certa preocupação aqui, tanto nesse fundo quanto em outros fundos da Kinea também, tá? Porque o nome do CRI é CD, Centro de Distribuição Via Varejo, né? Então é o galpão da Casas Bahia, galera. Então a Casas Bahia pediu recuperação judicial. Pra você que não tá sabendo, tem vídeo aqui no canal também, só dá uma pesquisada aí. Então a Casas Bahia pediu recuperação judicial. Quando você pede recuperação judicial, você para de pagar aluguel, você tem carência em dívidas e tal. Então, meio que quem é o dono do imóvel, né, fica um pouco lesado com essa situação, né, eu diria. Então, aqui nesse caso, apesar do nome do CRI ser CD Via Varejo, a Casas Bahia não é, de fato, a devedora desse CRI, tá? Então, a Casas Bahia só é a inquilina desse imóvel, que é o dono é o BLMG 11, que é outro fundo imobiliário, tá, galera? Então, basicamente, resumindo aqui a situação, apesar do nome CD Via Varejo, a Via Varejo não é a devedora desse CRI, tá? Não é a devedora aqui desse ativo, tá? O devedor direto é o BLMG 11, que é o fundo imobiliário, que é o dono do galpão que loca para Casas Bahia, tá? Então, se a Casas Bahia deixar de pagar o aluguel, independente, tá? O KNSC tem que receber esse valor aí todo mês, que é o BLMG que paga, não é a Casas Bahia. Então, independente de quem esteja dentro desse imóvel,
o BLMG11 tem que pagar a dívida todos os meses, tá, galera? Então a CNE só deixou claro aqui que o FI BLMG11 é o responsável pelo pagamento das parcelas do CRI, não é a Casas Bahia, tá, pessoal? Então fiquem tranquilos. E eles deixaram também aqui outro comentário falando aqui do CRI de desenvolvimento Extrema. Extrema, para quem não conhece, é uma área bem típica assim de galpões logísticos ali em Minas Gerais, tá? Então é uma área que tem acesso a tanto Minas quanto Rio quanto São Paulo, né? Fica ali meio que num eixo ali bem legal. Então aconteceu aí uma assembleia para aprovar uma carência de 2 meses de pagamento aí de dívida, tá? Então esse dinheiro não vai sumir, tá, galera? Isso aqui vai continuar correndo juros aí durante 2 meses. E o devedor pediu isso aí para que eles conseguissem locar o imóvel para outro inquilino, tá? Porque no momento o imóvel acabou de ser pronto, era o imóvel que estava sendo construído, eles pediram aí mais 2 mesinhos de carência só para eles conseguirem locar o imóvel para o inquilino, tá? Legal, eu acho que isso aqui é importante também, a CNE ter essa comunicação aí com o devedor, né? Então é legal pra caramba isso aqui, tá, gente? Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, pô. Se inscreve aí, deixa um like. E pra você que não é membro ainda, vire membro, tá? Primeiro link aqui na descrição. Ou só clicar aqui no botão aqui no YouTube, seja membro, pra você virar membro aqui do canal e ter vídeo exclusivo, tá, pessoal? É isso, tchau, tchau. Deixa um like aí, se inscreve. Fui!